a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Iniciando a nossa semana maravilhosa. Que bom a companhia de você que nos assiste ao vivo para todo o norte de Santa Catarina, agora sim no digital. E obrigado a você que nos acompanha pelo Globo, pelo www.tvbe.com.br, um site todo reformulado. Super beijo você do Instagram, que também sempre nos prestigia e fica com o Minuto Diamond. Quer dizer, mais de minuto, né? Porque eu sempre falo demais e aí dá vários minutos e mais minutos. Hoje, quem comigo? Hoje vocês vão conhecer uma moça bonita, jovem, feliz e faceira. Ela é nutricionista, jovem, bonita e magra. Nutricionista magra, viva! Sim, porque nutricionista com curves não rola. Tem que ser magra, esbelta e esguia. Quem comigo hoje, então? Doutora Gisele Bittencourt, que ela é nutricionista funcional e esportiva, atuação no segmento de nutrição, também com longevidade, a nutrição preventiva para longevidade. Atenção, melhor idade, corra já para acompanhar. Temas maravilhosos. Nós vamos começar falando a respeito da importância da nutrição preventiva. Vamos ver se as dietas da moda, o que fazem no nosso corpo, se são the best in ou abaixo. Acho que são abaixo, mas isso a gente vai conferir depois da nossa chuva de diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas listas, temperamento, desafios, na Catarinense. Ontem a gente esteve numa recepção calorosa. Voltamos! Segunda-feira diferenciada, segunda-feira super especial, já é dezembro, minha gente. O Papai Noel tá quase aí, eu quero saber quem que vai mandar presente para Leandro Camargo. Eu fico todas as noites de segunda a sexta-feira, após as 11 da noite, na companhia de vocês, trazendo pautas maravilhosas, convidados, celebrities, total. Mereço o presente, né? Oh, que coisa mais pedichona, Jesus amado. Então, como eu prometi, doutora Gisele Bittencourt, para você que chegou agora, que está comendo aquele tacho de chocolate, vá prestar atenção na matéria agora. Para de comer, chega, come uma frutinha. Frutinha, eu falei, não é o outro sentido da palavra, frutinha de verdade. Então, comigo, doutora Gisele Bittencourt, que é nutricionista funcional e esportiva, atuação no segmento de nutrição com a prevenção para a longevidade. Que maravilha recebê-la aqui no nosso Diamond, iniciando uma semana saudável. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, eu que agradeço o convite de estar aqui essa noite. Mas antes que a gente comece a pautar as nossas ações, os nossos assuntos, eu desejo que as pessoas conheçam um pouco mais dessa nutricionista feliz, jovem e magra. Que maravilha! Imagina se fosse nutricionista plus size. Não rola, doutora, não rola. Então, eu trabalho há 7 anos já na profissão de nutricionista. Trabalho aqui em Joinville. Eu sou de Florianópolis, mas eu moro aqui em Joinville há muitos anos. E não tem o sotaque da ilha. Opa! Aí a gente entende. Eu moro aqui já há bastante tempo. Hoje eu sou proprietária de uma clínica de saúde estética. O nome da clínica é Clínica Modulê, onde a gente trabalha visando a saúde, o bem-estar e a longevidade dos nossos pacientes. Que maravilha! Falando em longevidade, já muda todo o script. A obesidade, ela está se reinstaurando
mas na longevidade, na metade da idade, na tenra idade, como é que está esse quesito a nível da nosso norte de Santa Catarina? Infelizmente, hoje em dia, devido à alimentação, desde até dos pais, né, das nossas crianças, a obesidade ela está já instalando desde a parte da infância e está se estendendo até a fase mais adulta. Então, por isso a importância também da gente cuidar já desde a parte da infância dos nossos pacientes. Porque quando a gente chegar na melhor idade, a gente está tudo balofo e doente. Tem que cuidar disso, né? Porque a obesidade, além dessa parte estética, ela vai acarretar outras patologias. Sim. A parte de diabetes, colesterol alterado, outros desequilíbrios que prejudicam na formação hormonal, gerando alterações que prejudicam a saúde. Porque hoje em dia, eu vejo por mim, pelo apelo da imagem, porque querendo ou não, as pessoas só me enxergam da cintura para cima, mas você está todo dia ao vivo numa emissora de televisão para o norte de Santa Catarina. Então, o apelo e o chamamento para que a imagem externa esteja de acordo faz com que, às vezes, a gente tome algumas medidas drásticas para que as pessoas continuem nos vendo maravilhosos na parte externa. Mas, às vezes, essas medidas internamente destroem com tudo. Trazem malefícios, Tem muitos dietas, alimentações, né, que hoje em dia são lançadas que trazem muito mal para o futuro. Podem trazer benefícios momentâneos nessa parte estética, mas no futuro a pessoa vai ter um efeito rebote, porque depois ela vai ter o aumento de peso novamente, vai ter desequilíbrios metabólicos que vão prejudicar essa saúde no futuro. Claro. Hoje, em clínica, em cabine, a sua ação dentro do campo nutricional se volta para quais atividades, para quais aptidões? O objetivo da nutrição funcional, que rege essa parte da nutrição preventiva, é investigar, né, nesse paciente o que está causando essas alterações metabólicas para fazer o tratamento, para que ele atinja o objetivo estético hoje, né, o bem-estar também, e que depois vai gerar um benefício também no futuro de longevidade, bem-estar. Então, a investigação ela vai vai nos beneficiar um protocolo de tratamento. Então, a nutrição preventiva ela vai fazer isso. A gente vai fazer uma investigação para gerar um tratamento adequado e personalizado. Isso que é o ideal. E como você aponta, basicamente, tudo é nutrição, ponto. Mas de acordo com o objetivo daquele cliente, é o que você vai fazer uma anamnese e vai determinar. Por exemplo, o Leandro quer ser funcional. O que vem para o funcional? Não, o Leandro quer ser uma dieta, ou ele é um atleta, ele quer para o segmento esportivo. Uma come menos e a outra come mais? Como é que é a diferença? A quantidade ela vai diferenciar decorrente também do gasto energético, mas tudo vai diferenciar também o teor de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, mas a quantidade ela muda dependendo do gasto energético daquele paciente, né? Um paciente atleta, ele vai ter uma quantidade diferente, da mesma maneira que ele vai ter também uma quantidade de antioxidantes, de minerais diferente, porque o gasto dele é muito maior. Uma criança, um idoso tem uma quantidade energética e de minerais também Então, para cada organismo é uma ação e para cada necessidade é uma prescrição que tem que ser feita. Mas dá tempo das pessoas ficar comendo de 2 em 2, de 3 em 3, de não sei o quê. Não tem umas capsulinhas não para ficar... O protocolo ele vai de cada um, né? De 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Cada paciente a gente vai ver a necessidade da alimentação ideal. Sim. Às vezes há necessidade de uma suplementação específica decorrente do que aquele paciente precisar. A gente vai fazer uns exames bioquímicos necessários para ver o que aquele paciente precisa. Às vezes necessita a suplementação, sim. Digamos, chegou no seu consultório, como se dá essa ação, esse primeiro contato? No primeiro momento eu faço toda uma anamnese, né, para ver o objetivo daquele paciente. Eu vou fazer uma solicitação de exames para ver se ele não tem nenhuma desordem, tanto metabólica, patológica, a deficiência de vitaminas e minerais que tanto naquele momento pode estar gerando uma alteração de metabolismo e que pode
prejudicar para o futuro, e dali que vai ser traçado o objetivo de tratamento, né? Para um cardápio personalizado, para uma suplementação, se necessário, mas tudo começa com uma anamnese personalizada. Ok, e depois os exames propriamente Depois ditos, os exames, e né? tudo Para mais. daí montar um cardápio personalizado para aquele paciente. Olha que maravilha. E em suma, quanto tempo é esse acompanhamento, esse tratamento? O tratamento vai depender de paciente. Tem pacientes que fazem o tratamento durante toda uma vida, né? Porque daí ele vai acompanhar como que vai o decorrer da vida dele, desde uma adolescência. É quase que um ortomolecular, então. Praticamente isso, é um tratamento para ele ter a longevidade durante a vida toda. Tem pacientes que fazem tratamentos durante alguns meses, depois de um tempo retomam para ver se conseguiram manter o tratamento. Claro, claro. Esta frase, ela é realmente o que acontece, ela é verdadeira, que a nossa saúde está linkada com o que a gente come? Sim. A nossa alimentação, ela vai dar o substrato para o nosso corpo trabalhar, né? Para o nosso corpo fazer formação dos nossos hormônios do bem-estar, os nossos hormônios metabólicos. Então, se a gente não tiver uma alimentação equilibrada com os nutrientes necessários para dar o substrato para o nosso corpo trabalhar, ele não vai trabalhar adequadamente. Então, vai ser um corpo que vai trabalhar mais devagar, que você vai ter os sintomas disso. O que não pode faltar numa... É um pouquinho de tudo, né? A gente precisa de uma proteína adequada, a gente precisa de uma quantidade energética adequada, vitaminas, minerais, os antioxidantes para o corpo conseguir combater os radicais livres da nossa dia a dia, né? Então, tem um pouquinho de cada coisa que não pode faltar, mas o equilíbrio é o principal. Então, frutas, legumes... Né, as proteínas, o próprio carboidrato, tem que ser o equilíbrio de todos esses nutrientes. Às vezes eu fico pasmo, né, que eu vejo uma determinada pessoa hoje, passa um período, parece outra pessoa. Está magra, por exemplo, está magra. Cortei isso, cortei aquilo, cortei aquele outro e tal. Mas aí você olha para a pessoa, parece cadáver. Porque às vezes... O rosto some, tudo some, e você vê que a pessoa emagreceu, mas cadê a saúde? A vivacidade vai embora. Às vezes foi uma alimentação, né, uma dieta momentânea que foi retirado, cortado um nutriente específico daquele cardápio para te ter um benefício a curto prazo. Mas depois o corpo ele não conseguiu trabalhar por mais um longo período. Então ele vai mostrar isso que ele está faltando. Ele está com falta de algumas vitaminas, de algum mineral, das energias para poder continuar trabalhando. Sim, né? Por isso a irritabilidade que alguns ficam querendo matar o mundo. Porque a pessoa quer comer, ela mata o outro direto. Tem que cuidar, né? Tem que fazer um equilíbrio, né? Precisa. Tem pessoas que podem ter uma alimentação com teor reduzido de um carboidrato, que é uma fonte energética, mas tem pessoas que têm que ter uma quantidade específica para o teu metabolismo. Correto. E nesse período agora de festejos, socorrer e me manter a saúde e o peso ideal. Nesse momento agora de festa, de Natal, de Ano Novo, o que a gente vai ter que cuidar é realmente o equilíbrio, a quantidade. Mas né? dá para fazer uma ceia maravilhosa se você colocar um pouquinho de cada, né? Dá não é porque eu gosto de chocolate que eu vou colocar chocolate em tudo e o coitado do povo vai ter que comer tudo aquilo, porque eu gosto disso. Tem que fazer o equilíbrio, você vai montar uma ceia equilibrada, né? Você vai provar um alimento que você gosta ali na ceia de Natal, de Ano Novo, mas não é para comer ele inteiro, é o equilíbrio, é uma pequena quantidade. No dia seguinte volta ao normal. Não me engula todo o seu peru de Natal, minha comadre. Deixa pro resto da família, porque se comer o peru inteiro, vai ficar gorda, não dá. É só essa parte. O termo gorda fica estranho, né? Qual é o termo adequado? Vai ter um aumento de peso. Um aumento de peso. A senhora vai ter um aumento de peso. Geralmente o aumento de peso para a mulher vai para onde? Bumbum e culote? Depende da genética de cada um. Tem mulheres que têm um aumento em região de quadril, mas tem mulheres que têm mais em abdômen. Depende da genética. A nossa região é mais para pessoa possante? Aqui em Joinville? A nossa região aqui em Joinville é mais nessa parte de abdômen, né? O corpo fica mais na região maçãzinha, como a gente fala. Sim, porque na minha região, lá na italianada, lá da minha mãe, é parelho. Elas engordam tudo, geral. Vamos ver como é que anda a nossa pauta aqui. A gente já começou falando da importância da nutrição preventiva. Né? A gente falou um pouco de tudo. Falamos as dietas da moda e os efeitos negativos ao corpo. Né?
muitos efeitos negativos. Tem bastantes efeitos, né? Tem várias, hoje em dia tem criado alimentações, dietas de vários toda tipos, semana tem né? uma, né? Toda vez a famosa fez não sei o quê e para ela deu certo, aí ela já propaga e vai. A gente tenta recriar, né? Uma alimentação assim, ela vai trazer efeitos negativos justamente porque ou você está acrescentando um único alimento naquela dieta ou você está tirando um único alimento. Então, uma alimentação equilibrada para atingir um objetivo de redução de peso ou de hipertrofia, ela tem que ter um equilíbrio entre todos os nutrientes. Você não tira um só, né? Então, se você faz um equilíbrio, você vai ter o benefício e a longo prazo. Se você só retira, vai ter um efeito negativo. Você pode perder peso agora, mas você vai perder músculo junto, então vai ganhar uma flacidez, então não vale a pena. O humor vai embora junto. Depois tem risco. Não vai ficar mais feliz, porque não tem açúcar. Fica complicado. E o que mais que a gente pode falar a respeito das correções de deficiências vitamínica, mineral, hormonal, tudo isso influenciando na longevidade? Um dos maiores segredos hoje em dia da nutrição preventiva é a gente focar em garantir o equilíbrio da bioquímica do nosso corpo. Com a alimentação a gente pode equilibrar isso. Você vê como que tá as vitaminas, minerais, a produção hormonal. Hoje em dia, pela alimentação deficiente que temos, tanto homens, mulheres, adolescentes estão tendo uma produção hormonal muito cedo. Então você vai sentir cansaço, indisposição, alteração de libido. E isso prejudica na saúde, né? Então se você faz uma alimentação equilibrada, vendo quais são as alterações de cada pessoa, você consegue corrigir isso, garantindo esse bem-estar, garantindo o efeito estético também, para a melhora no futuro. Qual é a eficácia, doutora, dessas dietas tidas como saudáveis e a 8ª maravilha do mundo, por exemplo? Tem low carb, tem... enfim, são inúmeras. Realmente, há a eficácia ou... para cada organismo é uma... É para cada organismo. Por exemplo, uma alimentação low carb, uma dieta low carb, onde tem uma redução do carboidrato, para algumas pessoas tem um resultado muito bom. Mas para algumas pessoas já não. Tem pessoas que não respondem a esse tipo de alimentação. Por isso que tem que ser feito com bom acompanhamento. A pessoa ela pode testar esse protocolo, mas com o acompanhamento a gente vai ver que às vezes não é o protocolo ideal para aquela pessoa e tem que fazer a troca. Se a pessoa às vezes tenta fazer isso sozinho, ela vai tentando e não vai perceber que aquilo não é ideal para ela e às vezes vai tentar continuar e só vai ver o efeito negativo depois. Eu imagino. Eu acho que há cerca de 1 ano eu estava num determinado evento e me foi apresentado, tinham várias mulheres falando sobre emagrecimento e tal, até que 2 delas comentaram que fizeram um tratamento emagrecedor com determinada pessoa, enfim, e que obtiveram muitos resultados e estavam propagando para as demais. Aí, no decorrer disso, chamaram a responsável pela aplicação dessas dietas todas, né? E eu, como sou advogado do diabo, né? Comecei a perguntar, né? E no decorrer, ela não era médica, ela não era doutora. Isso é perigoso. Ela era uma coaching. Isso é perigoso porque daí que fez nela e deu resultado. E aí ela começou a se lançar como palestrante, como isso, como aquilo, como aquele outro. E aí... isso é perigoso porque assim... Eu até brinquei com ela, no dia que você matar alguém, eu quero ver como é que vai acontecer isso. Um tratamento que foi bom para ela pode não ser bom para outra pessoa. Então, tem que realmente fazer os exames, fazer uma anamnese, né? Quando a gente conversa com o paciente, a gente vai ver realmente ali o que é bom para ele, dá para perceber. O paciente vai contar ali o que ele consegue fazer, então você vai percebendo qual é o tipo de alimentação ideal para aquele paciente. Um paciente que tenta fazer uma alimentação assim imposta por uma outra pessoa que não fez uma anamnese, provavelmente vai ser um paciente que depois pode ter prejuízo porque ele não vai fazer uma adaptação. Depois que ele atingir um objetivo, ele volta à alimentação anterior. Porque às vezes, até com o próprio conhecimento de causa, com as atualizações, com tudo que estudou, né, o paciente, o cliente, enfim, ele é uma interrogação. Né, e que você vai experimentando junto com ele até chegar ao que é adequado a ele. Imagina uma coisa que vem pronta e você não tem o conhecimento. Sim.
né, de fisiologia, de funcionamento corporal, é uma coisa doida, né? E eu fico mais louco ainda, né, que nesse afã de estar bonita, as pessoas caem e vão. Né? A gente sempre, nós nutricionistas, queremos divulgar isso, o quão é importante as pessoas verem e procurarem o profissional correto para atingir os objetivos estéticos e de bem-estar, né? Não cair nesse tipo de propaganda, porque vai trazer prejuízo. Elas podem tentar os primeiros meses, mas depois vão acabar tendo que procurar um profissional da saúde para tentar consertar os erros que aconteceram. Porque às vezes fica sequelas. Fica sequelas muitas, né? O cabelo sofre, pele sofre, Isso. você nota de Os longe. primeiros sintomas, que são falta de vitaminas e minerais, é queda de cabelo, pele ressecada, as unhas fracas, alterações de humor, porque o corpo está com falta de vitaminas que vão reger esses pontos. Para quem está nos assistindo, doutora, mesmo que seja meio que empírico, né? Numa dieta diária, por exemplo, para a pessoa que não quer emagrecer, não quer engordar, mas quer ser saudável, que alimentos você indica que não pode faltar? No tempo da minha avó, por exemplo, ela dizia que tinha que comer feijão todo dia, era um parto, tem que comer feijão todo santo dia. A gente, como os nossos, né, grande parte dos nossos hormônios, eles precisam de gorduras boas, das vitaminas para serem formados, nosso corpo precisa disso para trabalhar. A gente não pode esquecer das gorduras boas, né? O azeite de oliva de boa qualidade é muito importante. As castanhas são pequenas coisinhas que às vezes a gente esquece. Uma fruta muito falada antigamente, para mal, que agora a gente vê que é muito importante, o abacate. Eu amo abacate. O abacate tem muitos nutrientes. Eu amo ele, só que daí eu fico odiado com ele, porque eu encho de açúcar e aí a doutora vai me matar. Aí não pode. A gordura boa do abacate faz efeito, mas não açúcar. O abacate, ele tem um ativo que o nome é beta-citosterol. Além de ajudar no controle de colesterol, ele ajuda na formação hormonal. E o abacate geladinho é ótimo, fica fresquinho, agora dá calor. Sim. Né? Eu amo melancia, tenho paixão. A melancia é bom, é bem diurético. Então já não vou gostar mais tanto. Que maravilha. Então, ó, melancia, abacate, castanhas, azeite de oliva. Os ovos são muito importantes porque são fontes de proteína. Então, tem que ter um equilíbrio um todo. As frutas têm que ser bem variadas, é claro. Sim. E para a criança tem que fazer aquela auê todo para poder comer, porque depois não comem. Para a criança, eu acho que é mais difícil ainda aplicar um quesito nutricional para a criança. Desde criança, a gente tem que ir mostrando os alimentos diferentes, né? Porque quando a criança está desenvolvendo o seu paladar, você vai apresentando os alimentos, ela vai criando esse paladar. O difícil vai ser quando você não apresentou esses alimentos para a criança pequenininha e vai querer mostrar depois. Porque na nossa modernidade é mais fácil, tudo pronto, né? Isso. Daí o paladar da criança vai ser... Abre a latinha e dá. O paladar da criança vai ser desenvolvido para esse tipo de sabor. Quando você tentar dar uma frutinha que às vezes é azeda, ela não vai gostar. Então tem que começar desde pequeno. Com certeza. Dá a frutinha, né, para ela segurar, para ela ver e conhecer aquilo ali. A gente vê que cada vez mais é crescente o número de marcas industrializadas e ações linkadas a esse quesito nutricional. Então nós temos YZ produtos de várias marcas, né, e espaços de nutrição e isso e aquilo. Realmente funciona, doutora? Depende dos produtos. A gente tem produtos saudáveis, né, para a parte de, por exemplo, colágeno, já estão desenvolvendo, suplementos para a parte de musculatura, mas também tem produtos que não são saudáveis. Tem produtos, né, com shakes que se desenvolvem, que não são saudáveis, que podem trazer muito mal. Eu às vezes brinco quando me convidam para ir nesses espaços, né? Porque uma nutrição maravilhosa. Eu digo, é um shake. Shake você faz em casa, né? Sai muito mais barato. Sim, né? e daí você sabe o que está se você está com preguiça, não precisa nem cortar. Dependendo do potencial do seu centrifugador, você joga tudo lá dentro, bate tudo e toma, pronto. É bem mais rápido. Mas é que tem a parte que primeiro fazem de desintoxicar. Digo, um balde de chá quente, também a gente faz em casa o balde de chá quente. Não estou tacando pau em nada, estou citando como exemplo, mas a gente sabe que se você fizer isso todo dia, regrado, faz efeito. Mas o que tem dentro daquilo?
A gente tem que conhecer o que está colocando para dentro do organismo, né? Então, se você quer fazer um shake pela praticidade, né, uma vitamina, faz em casa, porque daí você sabe o que está colocando, né? Compra uma proteína pura, uma fruta, bate tudo ali dentro, você sabe o que tem ali. Esses, assim, prontos de indústria, você não sabe o que tem ali dentro. Normalmente tem mais açúcar do que a própria proteína. Sim, né? E às vezes pode até haver incrustado na fórmula determinada substância que você é alérgico ou que o teu organismo não absorve, a pessoa começa a passar mal, não sabe o porquê, né? Quando vai ver na composição, às vezes pode ter algo que prejudica ao invés de Isso. E ajudar. como não foi indicado por um profissional, a pessoa que está tomando, está comprando sozinha, não sabe que é. Eu fico magra, fica magra, mas fica louca. Anteriormente, no tempo da minha mãe, jovem, a gente via muito as mulheres todas se degladiando para ficarem magras e brigando pela troca de remédio, né? Uma pegou uma caixa de... O médico receitou para uma caixa de Inibex, não fez bem, aí vende para outra, ou toma em conjunto, agora vai você para o médico, né? A minha mãe era do Inibex. É a geração, eu mexo com ela, mãe, a geração Inibex. Tanto que não tem mais, não consegue mais tomar, porque o organismo já está... rejeitou. Já tá porque rejeitando. qual é a ação desses inibidores de apetite, né? Os normais, até fraquinhos, é tranquilo, mas esses bem potentes é o que é? Eles mexem em sistema nervoso central, né? Bloqueando a parte de fome. Então, naquele momento, a pessoa não vai ter fome, porque está tomando o medicamento, mas o problema é quando ela para de tomar esses medicamentos, que a fome vai voltar maior do que estava. Então, às vezes, tem o ganho de peso. Então, é uma rebote. verdade, a fome volta triplo. E daí tem, né, pessoas que têm reações, às vezes ansiedade, irritabilidade. Então, quando vai se usar um medicamento, tem que ser bem acompanhado também. E é uma pena que, às vezes, esse despertar para a saúde nutricional, ela só acontece, por exemplo, depois de uma lipoescultura, depois de uma abdominoplastia, depois de algo que interfere e muito no organismo, né? Externamente fica lindo, mas internamente tem todo um processo de reconstrução celular e de saúde. Mas às vezes dura o quê? Dura um ano e pouco, e a pessoa já esqueceu tudo de novo e já volta. Por isso que estamos tentando propagar, né? Aos poucos as pessoas vão aprendendo a importância dessa parte de você cuidar do agora e da longevidade. Para você garantir esse resultado agora e se manter. Não adianta ter o objetivo durante 30, 60 dias agora no verão e depois ele se recuperando durante o ano. O inverno vira uma bola de futebol e aí começa tudo de novo para no verão. Eu sempre brinco, o inverno é a preparação para a sua saúde no verão, né? E como é que você se mantém magra? Eu mantenho a minha alimentação que eu indico, que eu propago. É algo que depois a gente vai criando como hábito, né? É o que eu mostro para meus pacientes, que uma alimentação saudável, ela pode ser gostosa. É algo que depois você vai aprendendo como hábito. Uma alimentação que você tem hoje é o teu hábito. Se você vai fazendo uma mudança, ela vai virar um hábito também. Então depois a pessoa se acostuma. Porque o nosso viver é um aprendizado diário, né? Eu não gosto de abobrinha. Substitui a abobrinha. Eu não gosto de batata doce. Substitui a batata e vai, né? Eu acredito que para você, as profissionais nutricionais, é um auê diário, porque cada um tem uma vontade, cada um tem uma necessidade, cada um não quer experimentar algo. Eu não gosto de inhame, mas você já comeu? Não, mas não gosto. Não gosto de berinjela, por quê? Porque eu não gosto da cor. Meu Deus, que auê! Por isso que o cardápio ele tem que ser personalizado, né? Da mesma maneira que tem pacientes que precisam, claro, conhecer certos alimentos, porque às vezes não gostam por hábitos, nem conhecem o alimento. Mas tem pacientes que têm certos paladares, então o tratamento ele tem que ser personalizado para se adequar à rotina daquele paciente e ser algo que depois ele vai conseguir manter. Eu brinco com a minha mãe, eu acho que eu sou gordo, de tanto biotônico fontora que ela me enfiava quando era pequeno. Aquilo chegava a ser no glute-glute já, né? Se jogasse uma cachaçinha ali, tava pronto. Hoje continua em uso ou já substituíram? Pra ver como sou velhinho.
Tem outros, esse eu desconheço do uso ainda, mas tem outros indutores de apetite que colocam para as crianças quando precisa. Mas normalmente a gente tenta induzir vendo se as crianças estão com deficiência de vitaminas. Porque normalmente as crianças têm falta de apetite. Mas mãe não vê isso, não. Ela entope mesmo. Mas não é o ideal. Tá, as mães do passado entopiam, biotônico Fontoura, aquelas... chapoeirada que usava com leite de pá, lá no Rio Grande do Sul faziam horrores. Essa criança está muito pálida. As vós dizem, não, está muito magrinha. Vamos fazer uma garrafada. Aí vai ovo de pato, vai leite condensado. Acho que depois a gente fica todo gordo. De tanto ficar com esses auê tudo. O ideal é ver. Normalmente quando a criança tem falta de apetite, né? A criança às vezes está com dificuldade de aprendizado, é falta de algumas vitaminas e minerais. Então, se você fizer uma investigação, um simples exame nas crianças, vai dar uma boa melhora. Eu trato bastante crianças assim. E às vezes uma falta de zinco, né? Uma falta de ferro, se você repõe na alimentação, ou às vezes precisa de uma suplementação, dá uma boa mudança para aquela criança. Eu lembro que eu só escarvava no prato quando inventava aqueles bife de fígado. Ai, que coisa horrorosa, bife de fígado. Não tem mais, né? Já trocou. Era o ferro que se tinha, né, como opção. Bife de fígado e feijão. Ai, não aguentava mais, né? Uma cor horrorosa, vai ser uma esponja. Não precisa ser só esse alimento. Tem muitas outras fontes de ferro. Para ver como a gente sofria no passado. Hoje não sofre mais, né? Hoje em dia o conhecimento a gente consegue propagar mais, né? Fontes de ferro, a gente tem a própria carne, folhas verdes. Então, se você fizer um prato mais variado, colorido, consegue os mesmos benefícios. E o que você me diz das substituições, por exemplo? Eu não gosto de comer cereais, mas aí eu suplemento com vitaminas, com cápsulas, com isso, com aquilo, com aquele outro. Sim ou não? Não é aconselhado por muito tempo. Quando a gente faz uma suplementação, ela é para corrigir uma desordem que foi vista naquele exame por um curto período. Depois a pessoa ela vai ter que aprender que alguns alimentos vai ter que entrar na rotina, né? Não é obrigado a gostar de tudo, mas algumas opções ela vai ter que começar. É um aprendizado. Sim. Mas no início a gente coloca, né, uma suplementação para resolver aquela desordem. Mas depois vai ter, durante a consulta, um aprendizado, alguma coisinha vai ter que aprender. Qual o ideal, falando em termos de horários, Gisele? Café da manhã, almoço, janta. Tem gente que não janta porque diz que engorda, que depois das 7 da noite não come mais nada, nem água toma, né? Quais são os aconselhamentos? Os horários, tudo depende da rotina de cada paciente e do quanto ele se sente bem, né? O café da manhã, ele vai ser ali, né, um pouco depois da pessoa acordar. O jantar realmente não... Tem que jantar, né? Porque quando você vai dormir, o corpo vai se preparar para a produção, né? Você vai se recuperar durante o sono. Então, você vai produzir grande parte dos hormônios durante o sono. Então, tem que jantar, uma alimentação rica. Mas não pode ser muito tarde mesmo, senão você atrapalha esse teu sono, né? O teu estômago, ele vai ter essa digestão durante o sono, então você vai atrapalhar. Não precisa ser muito tarde, mas tem que ter um jantar, né? Entre 6 e 7 horas da noite é um bom horário para janta. Ter, né? Mas tem que ter. E aí quem gosta de comer lá meia-noite vai uma ceinha assim, uma coisa leve. Porque senão atrapalha essa parte de digestão mesmo. Ai, Jesus, socorro, né? E os doces, vilões ou permitidos com moderação? Com moderação. O açúcar hoje em dia já foi realmente comprovado que ele gera oxidação no nosso organismo. Então, não devemos exagerar no açúcar mesmo. Mas com moderação também nada é proibido. A gente não pode gerar, né, sensacionalismo na alimentação. Mas tem que ser com cuidado, porque realmente o açúcar... Nos açúcares, açúcar mascavo, né? Realmente tem efeito, sal do Himalaia realmente tem efeito, né? O azeite de oliva realmente tem efeito, o azeite de oliva tem efeito que você já comentou. Tem. E os outros, é tudo igual? Ou... Tudo vai depender de cada paciente também. Por exemplo, o açúcar mascavo, ele é um açúcar rico em vitaminas e minerais, mas ele tem um alto índice glicêmico, então não é para todo mundo que dá para se indicar, né? Então tem vários outros açúcares, né? Por exemplo, já tem açúcar de coco, que ele tem um alto teor de nutrientes também. Então a gente vai ver qual que é o melhor para cada paciente, né? Então...
sempre vai ter que ver essa parte do qual que é o ideal. Tem alguns adoçantes também que são saudáveis, por exemplo, o xilitol, ele é um adoçante saudável, mas também não é para todo o paciente, que tem pessoas que têm má digestão dele. Então sempre tem que ser bem personalizado. Então, o que é bem super verdadeira o adágio popular. O que serve para mim não quer dizer que sirva para outra pessoa. Então, o importante é esse acompanhamento, mais individualizado. Esse consultar, né? Eu tenho que contar para você que está gostando desta nossa conversa, desse nosso bate-papo. Tem um sorteio que está rolando no meu Instagram, @Leandro Camargo, colunista social, tem uma foto lá. E entre os presentes, tem presente de Renova, tem presente de Campos, tem de Falabrete, tem Promed, e tem uma super consulta com a doutora Gisele, com exame de bioimpedância, com um monte de coisa. Você tem que participar. Corre lá no meu Instagram e olha. Porque olha o que... @Leandro Camargo, colunista social, passando aqui embaixo. Corre lá, encontra uma foto minha que está assim chamando as pessoas que você tem que participar. Segue os ditos lá e participa, que é só até o dia 5 de dezembro que você tem chance. E olha quanta maravilha a pessoa vai receber. A alimentação, ela é muito individualizada, né? Quando a gente começa a explicar para o paciente, você vai vendo que a alimentação, ela pode ser simples, mas ela tem muitas dicas que, conforme você vai aprendendo, você vai vendo quão diferença faz no dia a dia. Veja que maravilha! Gostou? Viu como a gente inicia a semana sempre diferenciado? Aliás, todos os dias aqui são diferenciados. Um conselho final, doutora Gisele, que a gente está quase virando rainha e rei aqui já. O meu conselho final é assim, todos nós merecemos saúde, né? Então, investigue o seu organismo. O corpo sempre mostra sinais de que ele está precisando de alguma coisa. Então, se está sentindo fadiga extrema, né, irritabilidade, insônia, não é normal. A gente não pode se acostumar com esses sintomas achando que é algo normal, decorrente só do nosso dia a dia. Então, ver o que o nosso corpo está tentando nos mostrar e investigar o que está em desordem para fazer o tratamento. Às vezes, uma pequena repaginada na alimentação pode fazer uma grande diferença no dia a dia dessas pessoas. E a doutora Gisele, no âmbito de trabalho e no trato com os clientes e com o tratamento, as dietas, enfim, ela é mais para boazinha, maleável, ou é mais para ditadora? Eu sou boazinha. Quem me conhece sabe que eu sou boazinha. Mas, assim, às vezes precisa dar umas bronquinhas. Uma chacoalhada, né? Para a pessoa fazer o acorda-leão, porque senão não adianta, né? Sim. Porque tem que jogar com a verdade também, e dizer realmente o que fez, o que não fez, para poder ter sucesso no tratamento, porque precisa. E não é o sucesso só para a profissional. O sucesso maior é para o cliente, que vai ganhar saúde. Sim, ele vai ganhar o objetivo dele hoje e a saúde pro posterior. Esqueci de perguntar, né? Quando se começa o tratamento, quem é mais fidedigno, assim, o homem ou a mulher? Mais determinado, assim. Os dois são bem... Dos meus pacientes, os dois fazem certinho, mas as mulheres, elas costumam ser mais regradinhas. Não tem a cervejinha. Essa parte tem que cuidar bastante. Vai jogar futebol, mas aí todas as calorias são recompensadas com a cervejinha final. Esse tem que cuidar. O álcool, ele atrapalha bastante no resultado, porque lesiona o fígado, tem um alto teor de carboidrato, atrapalha. Tem que cuidar com o álcool, gente. O futebol pode. O futebol pode, é um bom exercício. Mas a fofoca depois também pode. A bebidinha... Tem que cuidar. E o cigarrinho também tem que cuidar. Atenção. Também. Viram como tem pauta bastante? Mas eu prometo que a doutora Gisele vem nos visitar mais vezes. Vocês gostaram? Tenho certeza que sim. Hoje foi um jornalismo social mais que informativo. Foi levar saúde nutricional para você desde a tenra idade até a nossa melhor idade. Você merece ter saúde e você quer ter saúde. Então acorda e vamos cuidar do que você coloca de papazinho na sua boquinha. Amanhã nós vamos ter Dream of Home com o William, com muitas nuances através de Elite Imóveis SC. Ele vai comandar o programa junto com os meninos aqui da casa, porque Leandro Camargo estará em São Paulo
prestigiando Edinara Buhabi, que faz a sua maravilhosa estreia como escritora de um livro Mulheres Antes e Depois dos 50. Eu conto tudo para você quando eu retornar. Super beijo, cuidem bem do William, que amanhã é ele que apresenta no meu lugar. Obrigado pelo trabalho em conjunto, obrigado por trazer tanta substância e diferenciação para o nosso público. Obrigado. Eu agradeço pelo convite. Imagina, super beijo, TVBE, ela é nossa e é digital, porque você merece. Beijo!